Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão em pé, abre a sua Bíblia comigo, no nome de Jesus. Nós vamos compartilhar um pouco hoje da palavra de Deus, lá no livro de Neemias. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, no seu capítulo de número 1, capítulo de número 2, Neemias, capítulo de número 2, nós vamos ler apenas um versículo, apenas de início, como base daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 10. Neemias capítulo 2, versículo de número 10, todos acharam? Diz assim, Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Amém? Pode sentar no nome de Jesus. Queridos, quando a pastora me mandou a mensagem pedindo para mim estar ministrando hoje no Tadel, pela segunda vez, imediatamente eu procurei no Senhor, no momento, no espírito de oração, uma palavra que eu pudesse compartilhar com vocês. E o que o Senhor veio colocar no meu coração sobre um tema ou um título dessa palavra. Eu quero trabalhar com vocês nessa noite, compartilhar com vocês sobre a palavra cujo título seria Como lidar com as oposições. Então esse seria o tema que nós vamos estar caminhando junto nessa noite de Tadel, culto de treinamento de líderes de célula. Como lidar com as oposições. Por que eu coloquei essa palavra, como lidar com as oposições, e não vencer as oposições? Porque as oposições, elas acontecem nas nossas vidas diariamente. Ela não acontece apenas uma vez e nunca mais acontece. Todos os dias, toda semana, todo mês, todo ano, enquanto nós vivermos nessa terra, nós teremos oposições que vai tentar nos parar. Então eu queria trabalhar sobre como lidar com as oposições. E quando eu olho para o livro de Neemias, eu vejo aqui algumas lições que nós precisamos aprender como lidar com as oposições. Há alguns meses atrás, no GD que eu tenho com os discípulos, nós estávamos conversando e eu tive uma direção de Deus no meu coração de colocar um propósito de leitura com toda a rede azul, e coloquei o livro para nós estarmos lendo, e um deles foi justamente o livro de Neemias. E juntamente com a leitura nós colocamos um propósito de oração durante toda a semana. Então cada dia uma célula, o líder da célula era responsável de orar naquele dia, tirar um período de jejum, e a leitura de um capítulo por cada dia. Foi algo muito interessante. Alguns foram lendo até o final do livro de Neemias, e foi na sequência da leitura, e foi muito bom. Então, o livro de Neemias, ele nos dá algumas lições, como lidar com as oposições. E quando nós olhamos para o livro de  Quem já estudou o livro de Neemias, você vai deparar aqui
no capítulo 1, quando Neemias agora, ele é copeiro do rei Artaxerxes. A Bíblia fala que quando ele está lá na cidade de Suzã, trabalhando como copeiro para o rei Artaxerxes, e a posição de ser copeiro era uma posição de muita responsabilidade, porque antes do rei se alimentar, antes do rei beber qualquer coisa, o copeiro-chefe tinha que experimentar. Então, pensa a responsabilidade que havia sobre a vida desse homem chamado Neemias. Por quê? Se tivesse alguma coisa envenenada, ele seria a primeira pessoa prejudicada. E quando Neemias está lá, como copeiro-chefe, os irmãos, uma parte dos irmãos de Neemias, que escaparam do cativeiro e que ficaram em Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido sitiada, e agora, alguns que escaparam do cativeiro, que não vieram presos, depois de alguns anos, compareceram até a cidade de Suzã, encontraram com Neemias, e Neemias, ele quer saber a respeito da situação da cidade de Jerusalém, quer saber da situação dos seus familiares, e os seus irmãos, um deles chegou até Neemias e trouxe um relatório dizendo: olha, os que não foram levados cativo e que ficaram em Jerusalém, estão vivendo uma situação miserável, eles estão lá desocupados, estão lá desprotegidos, a situação é lamentável. O versículo 4, ele revela para nós, irmãos, o sentimento de Neemias para com os seus familiares, para com as pessoas, e ele expressa isso no versículo 4 do capítulo 1 de Neemias. Olha o que Neemias, olha o sentimento de Neemias. Ele fala assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Olha só, quando Neemias ele ouve, quando ele escuta o relatório negativo, que os seus irmãos, sua família, seus parentes estavam vivendo lá em Jerusalém, Neemias poderia aqui, talvez, dizer para eles: olha, se eu pudesse, se eu tivesse condições de tentar fazer alguma coisa por eles, eu até queria fazer, mas a situação que eu me encontro não há possibilidade. A única coisa que eu posso é dar os meus pêsares por eles que estão lá. Mas não, Neemias ele não faz isso. Neemias ele tem uma postura, ele externa um sentimento de cuidado, de preocupação, mas não é uma preocupação superficial. Não é uma preocupação de remorso, não. É uma preocupação que gera nele uma atitude, uma predisposição de não só pensar em alguma coisa, mas ele expressa algo em fazer. E ele diz: passei alguns dias, e quando você vai estudar, você vai descobrir que passei alguns dias lamentando e jejuando e orando ao Deus do céu. Por que Neemias ele faz isso? Porque ele acredita no que? Eu estou aqui como escravo, como um copeiro-chefe de um rei, mas eu acredito que Deus ele vai criar uma situação, Deus ele vai criar meios para que eu consiga sair deste lugar e ir para Jerusalém, com um propósito. Qual o propósito? Ajudar quem precisa ser ajudado. Eu vejo aqui a primeira coisa que me chama a atenção, que quando um líder, quando um discipulador, quando um filho de Deus, ele realmente coloca o coração dele à disposição do reino de Deus, para fazer alguma coisa,
em benefício de alguém que precisa ser ajudado, irmãos, não há oração que não tenha resposta. Não tem lamentação, intercessão que não faça Deus agir em favor da vida dele. Quando um líder, quando um discipulador, quando uma pessoa de Deus, quando ele coloca o seu coração à disposição em fazer alguma coisa, você pode ter certeza, Deus ele vai ouvir a sua oração. Foi isso que Neemias fez. Neemias ele começou a orar 1 mês, 2 meses, 3 meses, lamentando, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, pedindo para Deus perdão pelo povo. E pediu: Deus, toca no coração do rei, toca no coração desse rei, para que ele possa permitir que eu saia daqui e vai para Jerusalém. Há um texto no Novo Testamento em que Jesus ele fala o seguinte: toda pessoa que for construir uma casa, antes dele começar a construir essa casa, ele precisa sentar, calcular os gastos, para ver se ele vai conseguir começar e terminar, porque senão pode ser algo vergonhoso. Isso trazendo para o espiritual, nós precisamos entender, irmãos, que quando você tem no coração uma predisposição em fazer algo para o reino, não vai ser algo tão fácil. Discipular não é algo tão simples. Cuidar de uma célula não é algo tão simples. Cuidar de vidas não é algo mecânico, não é algo técnico. Não é assim que funciona. Tem que realmente ser algo pelo Espírito. A Bíblia diz que nada é pela força, nada é pela violência, tudo é pelo Espírito. E aí Neemias, ele tem o alvará de Deus. Deus olha e fala: Neemias, deixa comigo, vou preparar toda a situação para você ir para Jerusalém. E ele ganha o coração do rei. O rei fala para ele: o que você precisa? E ele estabelece o que ele precisa, e Neemias parte em direção a Jerusalém. Quando Neemias chega em Jerusalém, ele chega com um propósito. Qual o propósito? Reedificar os muros, reconstruir os portões, reedificar a cidade, trazer novamente para a cidade uma vida digna. Só que, queridos, Neemias não contava de momento com algumas oposições que iriam surgir. E bem no justo no versículo 10 mostra alguns opositores que surgem na vida de uma liderança, de um líder que quer fazer algo para o reino de Deus. E o versículo 10 diz claramente: Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem-estar de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele é feliz, entre aspas, com pessoas que gostam, que amam ficar no canto do isolamento, na sua tranquilidade, sem se envolver muito com muita coisa, com muito trabalho. Para ele está ótimo. Um crente estagnado, um crente parado, um crente sem compromisso, um crente que vive, sabe, na boa. Para ele, esse está no lugar certo. Mas quando você se predispõe a trabalhar para o reino de Deus, a cuidar de vidas, o versículo diz claramente que eles ficaram irritados quando viram que havia gente interessado no bem de Israel. Quando você começa a olhar para alguém que precisa de cuidado, que precisa ser ensinado, que precisa ser aconselhado, que precisa ser
abraçado, que precisa, sabe, de compaixão, pode ter certeza de uma coisa: a oposição, ela vai surgir. O diabo vai usar situações, o diabo vai usar pessoas, o diabo vai usar circunstância para poder fazer você parar. E eu quero falar nessa noite sobre como lidar com as oposições. Então, o primeiro argumento de uma oposição é levar-nos a uma posição de zombaria ou de desprezo. Então, o primeiro argumento do opositor na vida de quem quer trabalhar é desprezar o que você está querendo fazer ou zombar do que você está fazendo. Então, para nós lermos um texto, eu quero que você leia comigo aí. Vamos ver aqui em Samuel, capítulo 17. Vamos comigo aí. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 ao 35 e depois 41 ao 47. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz o seguinte: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Versículo 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela mão. Vamos ler a sequência aí. Quando se vira para mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Versículo 36. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou ao exército do Deus vivo. Versículo 37. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disto, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor seja com você. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha o cenário, todo mundo conhece a história de Davi. Davi era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas para o seu pai chamado Jessé. Só que nessa ocasião aqui, Jessé falou: Davi, eu quero que você pega uns pães, pega algumas coisas aqui, vai lá na guarnição, vê como que está a guerra, observa lá como que está indo os seus irmãos, e leva isso para o rei Saul. Quando Davi chega, ele vê todo mundo assustado, todo mundo tremo, e aí ele pergunta: o que está acontecendo? E aí a voz que vem a ele é: tem um filisteu que está aí nos desprezando, zombando de nós, está desafiando um homem para lutar contra ele, mas ninguém vai, porque todo mundo tem medo dele. Ele é um gigante, ele tem 2 metros de altura, e um homem muito bem preparado. Davi fala assim: manda falar que eu vou. Chegou ao ouvido de Saul
Saul, tem um aí que quer lutar contra o filisteu. Só que Saul até então não sabe quem que é. Para ele é um soldado que estava junto com ele no exército. De repente, quem que aparece? Davi, um menino novo, não tinha a altura de um soldado suficiente. E quando ele expressa a predisposição de descer e batalhar contra o filisteu em favor de Israel, olha o que o rei Saul fala para ele: você não tem condições de lutar com ele. Ele é um homem experimentado em guerra, já matou muita gente, e você é um menino, é um rapaz. Irmãos, eu vejo Davi olhando para Saul e fala assim: Saul, com todo respeito, deixa eu falar uma coisa para você. Eu cuido de ovelhas que o meu pai pede para cuidar. Algumas ocasiões aparece o urso para tentar pegar as ovelhas. Quando a ursa vem para o meio das ovelhas, eu parto para cima daquela ursa e dou golpes nela, e quando ela se vira para mim, eu mato ela. Quando o leão vem, eu também pego pela sua juba e eu dou golpes e mato o leão. Deus, ele entregou na minha mão várias vezes, tanto a ursa como o leão. Não será diferente agora. Deus vai entregar esse gigante na minha mão também. Bom, aí Saul fica assim, ó: opa, então meu filho, não está aqui mais quem falou que você é apenas um menino. Vai nessa guerra e que o Senhor seja contigo. Agora, presta atenção no versículo 41. Olha o que diz o versículo 41. Enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por um acaso, disse ele para Davi: por um acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada e nem por lança que ele concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Presta atenção uma coisa aqui, irmão. Davi, fisicamente falando, pelos olhos naturais da carne, Davi não tinha de fato condições nenhuma de descer naquela batalha e de fazer alguma coisa. Quando ele está descendo, o filisteu, o gigante, vem de encontro a Davi, e ele já vem desprezando Davi, e fica dizendo: por um acaso eu sou algum cachorro para você vir com um pedaço de pau contra mim? Aí a Bíblia está dizendo que o filisteu, ele faz ali uma macumba, ele faz ali um centro de umbanda, ele faz ali a sua dança, e ele invoca todos os demônios, todos os seus deuses, para com ele naquela luta, e Davi observando. Aí o que ele fala para Davi? Vem para cima, Davi, hoje eu vou matar você, vou cortar você em pedaços, e vou dar sua carne para que as aves comam, e as bestas feras da terra também.
Irmãos, qual que foi a intenção aqui? Era desprezar, era zombar, mas o intuito aqui do gigante era intimidar Davi, zombando dele, desprezando Davi, fisicamente falando. Mas qual foi a resposta de Davi para aquele filisteu? Davi olhou para ele e falou assim: escuta uma coisa, filisteu, você vai vir contra mim com escudo, com escudeiro, com espada, com todos os aparatos que você tem, com toda a experiência que você tem, que já matou muita gente. Porém eu, Davi, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo eu vou arrancar a sua cabeça, vou cortar você, vou dar sua carne para as bestas feras comer. Hoje saberá que o Deus que eu sirvo, que é o Deus dos exércitos de Israel, Ele não precisa de lança, Ele não precisa de espada, porque é Ele que vai nos dar vitória, e todos saberão que é Deus em Israel. O que eu aprendo com isso aqui? Na questão de você saber lidar com a oposição, que um dos argumentos da oposição é zombaria, é desprezo, é você não se deixar ser intimidado pelas oposições. A função do diabo, queridos, é usar pessoas, é usar situações, é usar circunstância para tentar convencer você que você não é, que você não pode, que você não vai, que você não consegue, e que a sua célula não vai dar certo, e que você como líder não vai fluir, e que você como discipulador não vai acontecer. Toda ação da oposição é tentar estabilizar na sua mente que você não tem condições, que você não sabe. Só que o conselho que eu te dou para você precisa lidar, saber lidar com a oposição. Você não pode permitir que o diabo usa de argumentos, de oposições, para determinar quem você é, aonde você tem que chegar, ou aonde você tem que ficar. Não, você precisa olhar para quê? Olhar para a palavra de Deus, e saber que quem te chamou é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa ou daquilo que você sente, porque quem te chamou é o que te capacita. A Bíblia diz que Deus não chama os que estão prontos, capacitados. Deus capacita todos que Ele tem chamado. Se você acredita que Deus te chamou, você precisa acreditar no que Deus fala, não é o que a oposição fala. A oposição sempre vai dizer: cara, você não tem jeito, mulher, você não vai dar em nada, fica aí no seu cantinho, porque você é um patinho feio da história, você é o Zé da esquerda, você é o Zé Mané da história, você não sabe ler, você não sabe orar, você não sabe falar, você não sabe explicar, você não sabe ensinar. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Apóstolo Paulo, ele fala assim para Timóteo. Quem era Timóteo? Um jovem, que agora como pastor de uma igreja, jovem, mas apóstolo Paulo como discipulador de Timóteo, ele fala assim: Timóteo, deixa eu te dar uma revelação, eu quero que você entenda, Timóteo, o que está dentro de você não é um espírito de medo, de fracasso, de incapacidade, não é um espírito de timidez, não é um espírito de, que não pode, que não consegue. O que está dentro de você, Timóteo, é um espírito de poder, é um espírito de capacitação, é um espírito de autoridade, é um espírito de revelação, é um espírito de entendimento, é um espírito que vai fazer você sobressair, e você vai surpreender muita gente. Você não pode dar crédito à voz da oposição.
Se Davi tivesse dado crédito à voz do rei, do filisteu, Golias, como os outros fizeram, ele estava lá parado. Então, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Para de ficar ouvindo a voz do sentimento, sabe? O sentimento do coitadinho, o sentimento da autopiedade. Ai, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, e não sei o que tem, acho que eu vou entregar a célula, acho que eu vou parar de discipular, acho que eu vou parar não sei do que, sabe, sempre a lamentação do que não sabe, que não pode. Você precisa saber lidar com a oposição, da zombaria e do desprezo. Não dá crédito à voz do diabo, não se deixa ser intimidado, mas se opõe diante de Deus, toma posse, se apropria das verdades espirituais para a sua vida. Sabe por que eu falo isso para vocês, queridos? Eu sei de onde Deus me tirou. A pastora, de vez em quando, no encontro, ela me complica lá. E ela revela lá, que quando ela chegou na minha casa, junto com as irmãs, para fazer um trabalho de oração, ela veio com a finalidade de orar pela vida da minha mãe. Mas quando ela estava em casa, o Espírito Santo falou com ela que o propósito não era especificamente com a minha mãe, mas era com a pessoa que estava ali. Eu estava no quarto escondido. Quando eu abri a cortina, só Jesus na causa. Irmãos, e quando eu vim para o Senhor, eu não tive uma família em condições de incentivar a estudar e tal. Então eu parei de estudar na 3ª série. Não quis mais estudar. Uma timidez terrível. Tinha uma dificuldade de falar. Quando eu vim para o Senhor, 3 sábados que eu fui para a igreja, no 3º sábado eu decidi entregar minha vida para o Senhor. E eu via as pessoas pregando, e eu achava muito bonito, da maneira que eles falavam, e corria a Bíblia para lá e para cá, aquela coisa. E lá no meio, ouvindo eles pregando, eu coloquei no meu coração um desejo também de pregar. Eu falei assim, eu quero pregar igual essas pessoas pregam também. E aí algumas pessoas eu fui perguntando, e algumas pessoas falavam para mim, é que eles leiam bastante. E eles, então, eu falei, nossa, mas eu não gosto de ler. Mas aí eu falei, bom, se tem que ser assim, então eu vou ter que começar a querer ler. E aí eu comecei a pegar, irmãos, e ler a Bíblia, e li a Bíblia. Está aqui o Anderson Patovic, que lembra, que a pessoa ia para a chácara jogar bola, e eu ficava lá no canto com um livro, e algumas pessoas falaram, nossa, mas ele veio jogar bola e fica só lendo. Depois de alguns anos, alguns entenderam a importância e o propósito da leitura. Então eu comecei a ler muito, e lia muito livro, né? Até o pastor na época tinha que me policiar na leitura, porque eu pegava todo tipo de livro, não tinha conhecimento do autor do livro. Então eu lia livro cristão, lia livro de macumba, lia livro de seita, lia livro, tudo. Aí ele chegava, o que ele está lendo aí, Celso? Esse aqui. Rapaz, não é livro para você ler agora, deixa para você ler depois, você não está preparado para você ler esse livro agora. Tá bom então, pastor, não leio. Então, e foi assim. Só que nessa questão, Deus veio e me deu a graça, e eu comecei, irmãos, a ministrar. Primeira ministração que eu fui convidado, consagração do jovem da igreja. Tinha muito jovem. Aí eu, todo preparado e tal, semana inteira. Quando eu cheguei, irmãos, que eu estava na frente de todo mundo na consagração de manhã, mano, me deu um gelo, paralisou eu assim. E eu comecei a pregar naquela primeira experiência e tal, falando tudo errado. E só sei que chegou um momento que eu não lembrava mais de uma passagem da Bíblia. Eu não sabia se era 40 anos que o povo tinha ficado no Egito, se era 400. Aí eu, falei, irmãos, não importa se ficou 440, o que importa é que eles ficaram um tempo lá. Mas Deus livrou e foi, irmãos, assim, tudo bem assim, sabe? E só que eu não via empecilho no meu caminho. E foi indo. Mas aonde que eu quero chegar com você? Até que chegou um tempo em que eu coloquei no coração
uma vontade, um desejo de pregar dentro de um presídio. Eu queria levar a palavra de Deus para as pessoas que estavam presas. Eu lembro que nós estávamos um dia entre alguns irmãos, e aí quando eu falei, olha, eu tenho vontade de pregar dentro de uma cadeia, de um presídio. E aí um dos irmãos que estavam ali falou assim, não, Celso, não é coisa para você não. Isso é coisa para pastor, nível de pastorado, que tem um conhecimento teológico, que sabe, tem experiência, sabe falar. Você vai lá, você vai falar um monte de besteira lá e vai complicar mais ainda. Aí eu olhei assim, eu falei assim, irmão, mas o mesmo espírito que está na vida do pastor está na minha vida. Não, mas não, de todo jeito ele tentou, sabe, matar um sonho no meu coração. Irmãos, mas eu não deixei que essa palavra, ela me trancasse. Eu continuei orando e continuei lendo e pedindo para Deus uma oportunidade. 1 ano depois, 2 anos mais ou menos, essa faixa entre 1 ano e 2 anos depois, Deus abriu uma oportunidade e eu estava dentro de um presídio, pregando para 1.500 presos. E para a glória do Senhor Jesus, Deus me deu a oportunidade de ter a confiança do diretor do presídio. E toda vez que eu chegava lá, ele me dava o relógio, falava, ó pastor, você tem 3, 4 horas para você fazer todo o seu trabalho. E naquele presídio lá eu batizei 23 presos. E um deles se tornou um pastor em Santa Bárbara do Oeste. Depois de alguns meses ele mandou mensagem para mim, eu tenho em casa até fotos. 2 anos eu fiz um trabalho de evangelismo dentro do presídio. Deus preparou uma pessoa de cada cidade para poder ficar lá. Por que eu estou falando isso para você? Porque, irmãos, se você fosse olhar para minhas condições, eu não tinha como fazer isso. Porém, eu não deixei que a oposição, com a zombaria e com o desprezo, viesse me intimidar. O que eu quero dizer? Talvez você está aí, olha, o meu líder está dizendo que eu preciso aprofundar mais no discipulado, porque tem pessoas, e ele quer multiplicar, mas eu não tenho condições. Se você colocar o seu coração à disposição do Espírito Santo, ele vai te capacitar, e você vai se surpreender. Eu posso falar aqui, né, já foi colocado, o André já expôs, está aqui o Irone, que nós conhecemos há muito tempo. O Irone, ele era Timóteo meu na célula lá antiga. O Irone não lia um versículo na célula, mas ele tinha uma disposição de buscar as pessoas para vir para a célula. Quando chegou a visão do MDA, ele veio para a minha célula. Eu falei, Irone, eu preciso que você ajude eu a cuidar de um casal. Não, um casal eu cuido. Então tá, Irone, eu preciso que você cuidar mais de um casal. Não, mais um casal dá para a gente cuidar. Irone, a célula cresceu. Você precisa ser multiplicado e tem que ser líder. Meu pai, e agora? Mas eu estou com você, nós estamos juntos. E para a glória do Senhor Jesus, hoje ele está aí, né? Vai ter multiplicação na célula dele, já vai ser um supervisor. E é benção. Tem aqui o Júlio. No começo veio para a célula quietinho, na dele. E aí tal, e veio caminhando e cuidando. Júlio, tal, vamos por aqui, vamos por ali e tal. Você vai junto com o Irone. Aí ele, Vanessa, mas eu estou aprendendo e tal. Eu queria ficar junto com o Celso. Falei, Júlio, você fica comigo com uma proposta, o quê? Você vai ter que cuidar de uma pessoa. Não, então tá bom. E vai indo, a célula cresceu. Falei, Júlio, junto com a Vanessa, o esposo vai estar junto, mas eu preciso multiplicar os 6. Ah, Celso, já que tem que trabalhar, então vamos trabalhar. E hoje ele tem uma célula na casa dele, e na segunda célula ele falou para mim, Celso, quando eu vi as pessoas chegando na minha casa, eu fiquei muito feliz por conta disso. Estão caminhando. Então, eu quero deixar para você isso, como a primeira argumento da oposição, é tentar intimidar você, é tentar paralisar você, mas você tem que se opor, agarrando-se à palavra de Deus, que Deus te capacita. Segundo argumento da oposição, não se submeter às autoridades. Agora eu quero que você leia aí comigo Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3. Deixa eu achar aqui que eu voltei. Neemias capítulo 3, versículo 5. Espera aí, irmãos. É que eu estou chegando lá.
Neemias capítulo 3, versículo 5. Diz assim, Neemias chegou em Jerusalém, ele viu toda a situação, convocou todo mundo, preparou todo mundo para começar a trabalhar, um líder exemplar, ele fez toda a gestão, foi e deu responsabilidade para cada um, fazer um pouco de cada coisa. E a obra começou muito bem, as coisas começaram a acontecer legalzinho. Mas olha o que diz o versículo 5 do capítulo 3. Diz assim, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram ajuntar-se ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Neemias, ele criou, ali, vamos dizer assim, as redes, e cada rede ficou responsável por uma etapa de serviço, e as coisas estão acontecendo. Só que quando chega aqui no versículo 5, na cidade de Tecoa, as coisas estão indo tudo belezinha, mas quando chega na cidade de Tecoa, o que acontece? Encontra-se ali alguns nobres, alguns bonitinhos, e esses bonitinhos não querem trabalhar, eles não querem se envolver no serviço. Por quê? Porque eles não querem estar debaixo de orientação de nenhum supervisor. O segundo argumento da oposição é não se submeter às autoridades da igreja, irmãos. Esta oposição aqui, ela é uma oposição interna. Temos a oposição externa e temos a oposição interna. Essa aqui é a oposição interna, ou seja, é aquelas pessoas que estão na igreja, mas elas não querem se envolver com responsabilidade, elas não querem trabalhar, elas não querem discipular, elas não querem cuidar, elas não querem liderar, elas não querem orar, elas não querem ler os livros, elas não querem fazer praticamente nada. E agora? Por que elas não querem? Porque elas não querem estar debaixo de orientação, elas não querem se submeter a supervisores. Não, ninguém nunca mandou na minha vida, ninguém nunca disse o que eu devo ou não devo fazer, eu não vou me submeter, então eu prefiro ficar na minha. Vou ir na igreja, quando der eu vou na célula, mas me envolver, trabalho, essas coisas, não vou. Por quê? Porque não quer estar debaixo de submissão, não quer ser submisso às autoridades. E aí, como lidar então? Como lidar com esse tipo de pessoa? Aí eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18, tem a resposta. Como que você lida com esse tipo de pessoa? Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala às autoridades da igreja em Roma, com respeito a esses irmãos que não querem se submeter às autoridades, porque não querem estar debaixo de orientação de supervisores. Versículo 17 diz o seguinte: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, mediante palavra suave e bajulação, enganam o coração dos inocentes. Irmãos, isso aqui é uma coisa que não poderia existir na igreja, mas infelizmente, segundo o apóstolo Paulo fala que existe. As pessoas que elas são opositoras, porque elas não querem se submeter a autoridades que Deus constituiu na igreja, como liderança de célula, como discipuladores, como supervisores e pastores e tal, porque essas pessoas, elas meio que
criaram dentro de si o ministério da independência. Então ela não quer prestar conta para ninguém. Só que o perigo aqui é o quê? O perigo aqui é essas pessoas, elas infectar a célula, infectar a igreja, infectar a rede. E aí qual a postura do líder? Você não vai chegar nessa pessoa e vai falar para ela: olha, você desaparece da minha célula, desaparece da igreja, desaparece da rede e nunca mais vem aqui. Não. O conselho que ele dá aqui é o seguinte: afasta-se deles. Não que você vai desprezá-lo, não, mas no sentido aqui, irmãos, de você não dar crédito. No sentido de que uma pessoa que ela é opositor, que ela não quer trabalhar, não quer se envolver, o versículo diz o seguinte: o cuidado que nós temos que ter é que essa pessoa, se ela for uma pessoa que ela já foi líder uma vez, e que ela não quer ser líder, ela pode influenciar outras pessoas, principalmente quem está chegando, e que quer aprender, e que quer ser discipulada, e que quer cuidar, e que quer fazer alguma coisa. Se essa pessoa, que ela é opositora, ela não for tratada pela liderança, seja da célula ou da rede, essa pessoa ela pode infectar as outras pessoas, porque o versículo diz claramente que elas próprias, mediante palavras suaves, de bajulação, enganam o coração dos inocentes. Lembra do filho de Davi? Ele não queria se submeter à autoridade do pai, e ele ficava onde? Na porta da cidade. As pessoas chegavam com problema, ele fala assim: então, né, quem me dera se eu fosse juiz, né, ajudaria a sua causa, o seu problema. Irmãos, hoje nós oramos para que consigamos ter uma igreja onde 100% vivemos realmente a visão do MDA, mas nós temos que saber de uma verdade: vai ter pessoas que ela não quer trabalhar, e ela vai querer desanimar quem quer trabalhar, e vai começar com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um negocinho lá, sabe? Não sei o que tem, eu sei, papapá, até a pessoa ela ficar meio confusa. Então, qual a posição? Como lidar com essa situação? Como lidar com a posição que não quer se submeter? Com essa posição é você colocar a pessoa no devido lugar dela. Você chegar com muito amor e sabedoria e falar: meu querido irmão, em nome do Senhor Jesus, eu te amo em Cristo Jesus. Você não é obrigado a trabalhar, você não é obrigado a cuidar, você não é obrigado a ser discipulado para discipular. Você pode ficar conosco, pode vir frequentar a célula, a gente vai te amar. Mas irmão, não desanima os que querem. Não fica falando coisas que você não sabe. Não fica dizendo coisas que você não tem conhecimento. Não, tem pessoas que até hoje, ainda tem um coração endurecido com respeito à visão do MDA, porque não procurou ler os livros. E aí fala o que pensa, o que acha. Se você quer saber realmente, pega, querido, leia os livros, você vai entender o quanto é maravilhoso. Agora a pessoa não lê o material, e aí ela vai criticar em cima de algo que ela não conhece. Então essa oposição, ela é uma oposição interna. E nós, como líder de célula, de rede, nós precisamos ter sabedoria de Deus para saber lidar com essa pessoa, para não perdê-la, mas de uma certa forma trazer ela e deixar ela no lugarzinho dela de boa. Para finalizar, terceiro argumento da oposição é criar confusão no meio do povo de Deus. No capítulo 4 de Neemias, versículo 7 e 8, diz assim, quando porém Sambalate, Tobias, Arabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos
todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Agora pula para o versículo 11. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele não quer o crescimento. O diabo não quer que nós alcançamos a maturidade completa no reino de Deus. E qual o objetivo dele? É criar confusão. Um dos argumentos da oposição é tentar criar confusão entre os irmãos. Salmo 133 diz que tão bom e suave que os irmãos vivam em união. Mas o diabo, ele quer que nós estejamos em confusão. É um falando do outro, é um argumentando o outro. Nós estamos sendo ministrados dentro dessa questão da visão dominiar, irmãos, que nós não podemos olhar para o nosso irmão com a ótica da carne, mas com a ótica do Espírito, firmar os nossos irmãos. Então, meu querido, não deixa que o diabo, ele traga essa mentalidade na sua vida, de você ficar, sabe, alfinetando o irmão, sabe, conversinhas isoladas, negativamente do fulano, do Bertano. Não, se você tem essa fraqueza, sabe, irmão, eu tenho uma fraqueza. Onde que é a sua fraqueza? A minha fraqueza é o caso dos 3 irmãos que foi orar no monte, né? Os 3 irmãos que foram orar no monte, e lá orando, aquela oração fervorosa, aí um dos irmãos, eles falaram assim: olha, irmão, estou sentindo aqui de nós orarmos um pelo outro, diante de fraquezas que nós temos. Então, irmãos, eu tenho uma fraqueza. Aí o irmão falou: qual que é a sua fraqueza, irmão? Olha, eu vou contar para vocês, orar por mim aqui agora, porque não está sendo fácil. Qual que é a sua fraqueza, irmão? Irmãos, olha, na igreja eu olho para algumas irmãs lá e eu fico pecando, porque eu fico cobiçando a irmã, cobiço a outra irmã, isso está me fazendo mal. E aí os irmãos: vamos orar, irmão, para que Deus te liberte disso. E o seu irmão: olha, minha fraqueza é pior que a dele, porque minha fraqueza, ele olha para as irmãs, eu já estou olhando para os irmãos, e é uma fraqueza pior que a dele, irmão, porque eu estou desejando os irmãos da igreja. Aí os irmãos: misericórdia, irmão, o seu caso é pior. E o seu, irmão? E o outro, no terceiro, falou: não, irmão, eu não vou falar o meu, porque a minha fraqueza, irmão, não, irmão, a gente tem que orar por todos, tem que falar: não, minha fraqueza é pior do que a dele e a sua junto. Mas como assim, irmão? Qual que é a sua fraqueza, irmão? A minha fraqueza está na língua, porque eu estou doido para descer lá e contar para toda a igreja a safadeza dos vocês dois. Então, deixa eu dar um conselho para você, meu querido. Se você tem essa fraqueza, irmão, eu amo fazer uma fofoquinha, eu amo contar, sabe, coisinha lá do irmãozinho, lá para o outro irmãozinho. Irmão, hoje nós temos um discipulado a um, que é maravilhoso, que é a transparência. Chega no seu discipulador e fala assim: discipulador, me ajuda, eu preciso me libertar do quê? Do espírito da fofoca. Eu sou fofoqueiro, sabe, eu fico catando as coisinhas na igreja para contar para o A, para o B, para o C. Eu estou sendo um instrumentinho na mão do diabo, e eu preciso de libertação. Seu discipulador vai te ajudar com muito carinho. Ele vai pegar o óleo da unção, vai colocar na sua cabeça e vai falar: sai dele agora, espírito da fofoca. E você vai ficar liberto, vai ficar uma bênção para a glória de Deus. Amém? Como então lidar com a oposição desse espírito de confusão no meio da igreja? O versículo 9 dá a resposta aí no capítulo 4 mesmo, de Neemias. Diz assim, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para nos proteger. Como que eu lido então com esse argumento da oposição que quer criar confusão na igreja? Através da oração e da vigilância. Irmão, deixa eu dar um conselho para você. Isso dentro da visão do MDA tem sido lindo. Transparência, irmão. Oração. Ora a Deus. Busca a presença do Senhor. Se chegar até você alguém que está falando mal de alguém, seja quem for do irmão, sabe, denegrindo a imagem do irmão, na ausência dele, sem ele estar presente, irmão, com muito carinho, você ora com ele: irmão, vem cá, vamos orar. Pai, abençoe. Enquanto ele vai estar com o olho fechado, conselho que eu vou te dar, vai estar com o olho fechado, você vai estar orando: Pai, abençoa meu irmão, ajuda ele a libertar. E você já está aqui, discando o número do irmão que ele está falando mal.
Irmão, por favor, vem aqui agora. Irmão, ele está aqui, fala na frente dele o que você está pensando dele, irmão. O louco, irmão. Não, nós vamos resolver isso aqui agora, irmão. Nós estamos no discipulado transparência. Eu não aceito você falar da vida dele, porque nós estamos aprendendo que nós temos que afirmar os nossos irmãos. E você está aqui, irmão, negativando o seu irmão para mim, isoladamente. Eu não vou compactuar com isso. Então já fica a dica, irmão. Se você for me procurar para criticar a vida de alguém, espera que eu vou ligar. No nome de Jesus eu estou falando para você, eu vou ligar na sua frente. E você vai passar um apertado, porque eu quero te ajudar a você se libertar. Amém? Agora é o fim. A última para finalizar. O quarto argumento da oposição é tentar nos distrair. Presta atenção nisso. O quarto argumento da oposição é tentar distrair você do propósito que Deus te chamou. Amém? Capítulo 6, aí de Neemias. E nós encerra por aqui. Capítulo 6 de Neemias, versículo 1 até o versículo 4, diz assim, ó. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Irmãos, o diabo, o Satanás, ele vai sempre tentar fazer por onde distrair você. Distrair você do quê? Distrair você do propósito do qual Deus te chamou. Você é líder de uma célula, está liderando, está cuidando. O diabo vai tentar distrair você. Vai tentar mostrar outras coisas para você perder o foco daquilo que Deus te chamou. O que você tem que fazer, irmãos? Como que você tem que lidar com a oposição? Você tem que lidar com a oposição olhando para o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 58, que diz o seguinte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sabe como você tem que lidar com a oposição da distração? Você não pode perder o alvo. Seja constante, trabalhe, continua fazendo, continua orando, continua discipulando, continua cuidando, continua, instruindo a sua célula, os seus liderados. Não deixa que nada distraia você daquilo que Deus te chamou, porque se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Os problemas tem, a dificuldade tem. Maravilha, irmão, seria se nós não tivéssemos problema nenhum, se as coisas fossem tudo não, mas tem as dificuldades, tem os problemas, mas você não pode se submeter à vontade das oposições, mas você precisa se apropriar das verdades espirituais de Deus e acreditar, Deus te chamou. Então seja constante, abundante, perseverante, continua orando, continua jejuando, continua lendo, continua acreditando. E o texto diz claramente que todo o trabalho nosso, ele não será inútil. Deus vai te recompensar, Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória no final. Amém? Queria deixar essa palavra para o seu coração, para a sua reflexão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vencendo as oposições.